O Lula falou a vida inteira que foi vigiado pelo governo dos Estados Unidos. Muita gente achou que era viagem dele, que era teoria da conspiração, que era maluquice. E de repente agora a gente tem a confirmação de que isso é mesmo verdade. Pois é, o jornalista e escritor Fernando Moraes, que é o biógrafo do Lula, está escrevendo essa biografia e buscou informações nos Estados Unidos para saber o que foi produzido de documento lá das agências de inteligência a respeito do Lula. Como é que ele fez isso? Lá nos Estados Unidos também existe uma espécie de lei de acesso à informação. E ele usou essa lei por meio de um escritório de advocacia inglês. Por quê? Porque os advogados ingleses também podem advogar nos Estados Unidos. E aí, por meio desse escritório, ele conseguiu obter informações que são obrigatórias de serem fornecidas a respeito de tudo que foi produzido a respeito do Lula desde 1966 até 2019, que foi a data em que ele fez esse pedido. E o que veio de resposta? Foram produzidos pelo menos 819 documentos de espionagem, mais de 3.300 páginas de informação a respeito do que o Lula estava fazendo, com quem o Lula estava falando, em todo o período praticamente da vida dele, tá? Porque em 1966, quando começou tudo, o Lula tinha 21 anos de idade, ele não estava nem no sindicato ainda, ele era torneiro mecânico numa fábrica. O irmão dele sim era sindicalista. E desde essa época ele vem sendo monitorado pelos Estados Unidos. Depois ele virou sindicalista, depois ele fundou o Partido dos Trabalhadores, depois ele foi candidato a deputado, foi candidato a governador de São Paulo, tentou ser deputado de novo, foi inclusive deputado constituinte, ou seja, ele fez parte daquela Assembleia que fez a Constituição de 1988. E depois ele passou a ser candidato a presidente insistentemente, foi 4 vezes candidato, só ganhou na 4ª vez, foi eleito em 2002. E em todo esse período ele foi monitorado pela CIA, pelo Departamento de Estado americano, por alguns órgãos militares americanos que monitoravam tudo que o Lula fazia, com quem o Lula falava, com quem ele se relacionava internacionalmente. Quando o Lula foi presidente, eles monitoraram como é que é a relação do Lula com a Rússia, como é que é a relação do Lula com a China, com outros países asiáticos, como é que são os planos do Lula para o petróleo brasileiro. Olha só que malandragem dos Estados Unidos, de olho no petróleo brasileiro. Bom, não é a primeira vez, né? Você se lembra, em 2013 vazou documentos que demonstraram que o Barack Obama mandou espionar a Dilma, inclusive grampeou telefones da Dilma, até o avião presidencial foi grampeado pelos órgãos de inteligência americana. Então, toda vez que o Brasil começa a se desenvolver mais, começa a demonstrar uma certa independência maior dos Estados Unidos, eles vão lá e agem e espionam os governantes brasileiros, e eles fizeram isso com o Lula praticamente a vida inteira dele. Eu falei mais cedo, ao menos 819 documentos. Por que ao menos? Porque o pedido de informações foi feito em 2019, ou seja, eles pediram informações até aquele momento. Mas se passaram 5 anos até que o governo americano começasse a responder esses pedidos. De lá para cá, muito possivelmente, o Lula continuou sendo monitorado. E isso a gente só tem como saber se for feito um novo pedido de documentação para os Estados Unidos. Provavelmente, inclusive, nesse momento em que ele é presidente, ele é monitorado pelo governo americano. Por aí a gente vê como é que funciona o governo dos Estados Unidos no mundo, que espiona todo mundo, monitora todo mundo para atender os interesses econômicos e políticos dele. E o Lula não escapou disso. Ele sempre falou isso, inclusive durante a Lava Jato. Ele dizia que o Departamento de Estado americano estava por trás da Lava Jato, estava por trás da prisão dele, e agora a gente sabe que realmente o Departamento de Estado americano espionava o Lula junto com outros órgãos de inteligência, como por exemplo a CIA, que é o Serviço Secreto Americano.